Olá, meus amados. Vamos para mais um texto da Bíblia. E como já disse, o propósito principal do canal e da página é fazer meus amados a pegarem amor e estudar a palavra de Deus. Visto que estamos vivendo em dias onde os homens esqueceram os conselhos de Deus para se fartarem dos seus próprios conselhos e não aprendem e nem deixam os outros que querem aprenderem, porque são corruptos e soberbos e seus corações se inclinam para a vaidade sempre. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que a sua palavra seja exaltada. E o texto que nós vamos ver hoje é o livro de Oséias, Oséias capítulo 2, versículos de 1 a 23. Vamos fazer uma leitura breve. Oséias capítulo 2, versículos de 1 a 23. Dizei aos vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs vou amar. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a despoje ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Versículo 7. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançarás, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirá-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão em seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, é esta a minha paga, que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nas quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas, dali o vale de Agur por porta de esperança, e ali cantará como no dia de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, não mais se lembrará desses nomes. Versículo 18. E naquele dia farei por eles aliança como as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Israel. E semelá-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. O título dessa mensagem é O Deserto é a Esperança da Salvação. Oremos. Pai, abençoa a sua palavra e nos ensina, com o mesmo pensamento que o seu Espírito Santo inspirou os homens santos a escreverem a sua palavra. Eu te peço, nos ilumine, no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. No versículo 1, o nome Oséias em si tem o significado de salvação. Deus ordena seu profeta a casar com uma mulher infiel, de família infiel, para representar o povo infiel que ele tinha. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias,
Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1, versículo 2. A vida de Oséias, que Oséias ia levar com sua mulher, e os problemas que ele teria com sua esposa e filhos, simbolizaria a infidelidade do povo para com Deus. Oséias ilustraria o grande amor que ele tinha para com sua esposa infiel, simbolizando assim Deus no seu grande amor para com seu povo idólatra, que se prostituía com ídolos, na qual Deus havia proibido em um de seus mandamentos, pecando assim contra Deus. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, as circunstâncias que a vida de Oséias representaria daria mais autoridade à sua pregação, que foi mandado por Deus. Assim como nossas vidas hoje representam a carta escrita que o apóstolo Paulo ensinou no Novo Testamento, ou seja, nosso testemunho para os que estão de fora deve ser irrepreensível. Assim também a vida de Oséias como uma mulher infiel também seria uma carta escrita para com o povo que estava vendo no lado de fora. O mau testemunho do casamento de Oséias simbolizaria a vida desleal que o povo levava em relação a Deus. 2 Coríntios 3:2. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nossa vida hoje representa uma carta escrita para os que estão de fora. Se você é uma pessoa desleal, a sua vida para com Deus também será desleal. Se você é irrepreensível, então a sua vida para com Deus é irrepreensível. E diante dos homens, você é uma luz, você tem bom testemunho. Versículo 1 de Oséias. Dizei a vossos irmãos, ame, e a vossas irmãs, Ruamá. O nome Lo-Ami tem um significado. O povo não é mais o povo de Deus. O nome Ruamá tem o significado: Deus não terá mais misericórdia do povo de Israel. No versículo 1, do capítulo 2 de Oséias, o Lo é tirado dos dois nomes, significando assim que Deus mais uma vez terá misericórdia sobre seu povo Israel. Já parou para pensar que Deus pode colocar o Lo, como ele colocou Lo-Ami e Lo-Ruamá, na época da graça que vivemos hoje, onde sabemos que a graça tem o significado de favor não merecido. Se a graça tem um significado de favor merecido e Deus colocar o Lo-Graça, podendo assim significar favor não merecido mais, acabou seu tempo. Da mesma forma que Deus cessou a sua misericórdia com seu povo Israel, ele vai cessar sua misericórdia para com o povo da época que vivemos. Romanos 2:4. Ou desprezas tu a riqueza das suas benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Oséias, no capítulo 2. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. Deus manda Oséias dizer para seus filhos a contender com a mãe deles, simbolizando os irmãos de Oséias, povo de Israel. Sendo assim, os filhos de Oséias tinham que dizer à sua mãe Gomer que Oséias não era mais seu marido. Israel é a esposa de Deus, portanto Deus está comunicando que não seria mais o de Israel, enquanto eles não se arrependessem e desviassem dos ídolos que eles tanto se prostituíam com seus altares, provocando Deus. E nós, não caímos na mesma cilada de Israel quando adoramos ídolos secretamente, quando, por exemplo, esquecemos de Deus nos domingos, para deleites nossos, armadilha maligna criada para tirar nossos olhos de Deus e de sua obra. Deus sempre fica por último. Lucas 12:34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus então ensina que para ele voltar a ser o Deus de Israel, eles teriam que se desviar das suas prostituições, cometidas com os olhos, e de seus adultérios, cometidos com a sua carne. No versículo de Oséias, capítulo
2, versículo 2, no finalzinho, e desvie ela suas prostituições da sua vista, dos olhos, e seus adultérios de entre os seus seios, a sua carne. Versículo 3, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Assim como Oséias despojaria sua esposa, deixando ela sem nada, até mesmo sem a roupa do seu corpo, assim Deus julgaria seu povo por meio de calor, do calor que viria, tornando assim a terra onde eles estavam deserta e sem água, ilustrando assim a seca. Salmos, capítulo 107, versículos 33. Ele converte os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A ciência tanto explica os fenômenos da natureza, mas nunca explica que Deus é quem controla todos esses fenômenos. O apóstolo Paulo chama a ciência de falsa. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. E nós, cremos em Deus ou na ciência? Cremos na palavra ou na oposição da palavra, que são os críticos? Versículo 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Como Deus se compadecerá dos filhos se os pais ensinam os filhos a se prostituir? Os filhos imitarão seus pais de alguma forma, tanto para o bem como para o mal. Eclesiastes capítulo 4, versículo 15. Via todos os viventes andarem debaixo do sol, com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Porque sua mãe se prostituiu? Versículo 5. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de seus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Gomes se prostituiu quando deixou seu marido, Oséias, e foi atrás de seus amantes, sendo eles, na mente dela, os provedores de todos os seus desejos. E nós, quantas vezes você se depara, nos dias de hoje, as pessoas atribuindo poder ao diabo pelas coisas sobrenaturais que ocorrem na natureza, como por exemplo terremotos, a chuva que transborda os rios e devasta as cidades, ou até mesmo enxergando ídolos para cada fenômeno, como por exemplo, nomeando pessoas que têm poder para fazer chover, tirando assim o atributo de Deus onipotente, todo-poderoso. Sempre tem uma explicação para toda a criação, amados, mas nunca essa explicação direciona ao Criador de tudo, o Deus que criou os céus e a terra e tudo o que há. Salmos, capítulo 18, versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do monte também se moveram, e se abalaram, porque se indignou. Isaías, capítulo 24, versículos de 3 a 7. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueado, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Foi assim no Egito com Moisés, quando Deus, por meio dele, fez todos os sinais para Faraó. Então Faraó reuniu os sábios, encantadores e os magos, simbolizando a ciência hoje, resistindo com explicações científicas, tirando o foco de Deus e seus juízos sobre a terra. 1 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Versículo 6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de cedro, para que ela não ache as suas veredas. Deus então diz por meio de Oséias que iria colocar espinhos no caminho do seu povo, e ainda levantaria um muro de cerca viva
para eles não encontrarem com seus amantes, os ídolos. Deus nunca deixará que o povo, depois de ter o conhecido e se converterem, voltarem para trás. O apóstolo Pedro exorta sobre os cristãos que conhecem a verdade e se convertem e voltam para trás. Garanto que sua vida não vai ter bons frutos. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, o conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe por verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lã. Versículo 7 de Oséias, capítulo 2. Ele diz: ela irá atrás de seus amantes, mas não alcançará, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirás: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. A esposa de Oséias, que simbolizava o povo de Israel, foi atrás de seus amantes, como Israel fez. Mesmo Deus tendo colocado tantos espinhos e fechado o seu caminho com um muro, eles se perderam quando insistiram em quebrar a barreira para encontrar os seus amantes. O filho pródigo fez a mesma coisa. Ele largou seu pai, pediu sua herança, foi embora, gastou tudo, se perdeu nas suas veredas e depois fez como Gomer. Lembrou que seu marido era melhor do que seus amantes. Lucas capítulo 15, versículos 17 a 19. E tornando-se disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E nós? Não fazemos a mesma coisa, vez após vez, quando nos esquecemos de Deus para viver as nossas vidas vãs, e depois lembramos que com Deus a vida era bem melhor? Versículo 8 de Oséias, capítulo 2. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Da mesma forma que Israel fazia quando sacrificava os ídolos, não reconhecendo que Deus que deu aquilo que eles estavam usando para sacrificar e provocar a ira de Deus, nós também temos o mesmo pensamento hoje. Quando enchemos de deleite nossa vida, esquecemos que tudo que adquirimos até nossa vida vã foi criação de Deus, em gratidão para com Deus. Você já agradeceu a Deus por levantar de manhã com suas forças restauradas, depois de uma noite de sono, para retornar ao trabalho, que por sinal foi Deus também que te proporcionou? Você já agradeceu a Deus pelo alimento, ou pelo filho que Ele te deu, ou até mesmo pelo ar que você respira, na qual foi Ele também que criou? Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, versículo 9, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobrir a sua nudez. Como Deus fez no princípio, Ele tornará a tirar de nós a comida, a roupa, tudo o que Ele proporcionou para nós a seu tempo, por causa da nossa ingratidão para com Ele. Deus julga os pecados de uma nação, como julga os pecados individuais. E o julgamento de Deus, ainda nessa terra, está relacionado com a nossa carne, e a nossa carne necessita do alimento que Ele promete retirar no tempo da sua visitação. Jeremias, capítulo 51, versículo 1. Vaidades são, obra de engano, no tempo da sua visitação perecerão.
Versículo 10 de Oséias. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Quando Deus estabelece um juízo, ninguém, nem mesmo os animais, escapam das mãos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Quando Deus visita a terra para fazer juízo, só se vê escuridão, trevas, e toda a alegria das festas se acaba. Só se vê temor e tremor diante dos homens. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 8. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Versículo 12. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. O povo de Israel atribuía tudo o que eles tinham aos seus amantes, ou seja, eles diziam que os ídolos que eles tinham era quem proporcionava as bênçãos que eles adquiriam, provocando a ira de Deus. E por isso Deus julgaria o seu pecado com a fome e as feras. Levítico capítulo 26, versículo 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Versículo 13. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Assim como Israel andou atrás de seus amantes, e se esquecendo assim de Deus, nós também caímos na mesma cilada, mas de formas diferentes. Como por exemplo, quando você gasta 2 ou 3 horas com seus deleites, esquecendo que temos obrigação de adorar a Deus no domingo, ou quando damos preferência às nossas festas familiares, e esquecemos que Deus deixou estabelecido o dia que devemos dar preferência a Ele. E se foi Deus que nos abençoou, por que damos mais preferência às bênçãos e não a Deus? Versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Deus atrairia o seu povo ao deserto, para que no deserto, sem nada, somente o sol e o calor, aquele povo lembrasse que dependia de Deus para tudo, e não de homens. O deserto é o lugar que nossa fraqueza desperta, e começamos a lembrar que dependemos de Deus. O povo da época de Moisés passou pelo deserto, o Senhor Jesus passou pelo deserto, o apóstolo Paulo passou pelo deserto, etc. No versículo 15: E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acur por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Depois do deserto que Gomer, a esposa de Oséias, passaria, simbolizando o povo de Israel que também passaria, Deus então teria misericórdia deles. O vale de Acur seria a esperança que eles teriam de Deus, pois o vale de Acur simbolizava a morte, arrependimento. Quando Acã pecou, desobedecendo Deus, no livro de Josué, e muitos caíram na guerra por causa do seu pecado, vindo assim a esperança do povo com a morte de Acã. Josué, capítulo 7, versículo 26. Acã precisava morrer para apaziguar a desobediência a Deus que ele fez. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acur, até o dia de hoje. E nós, não passamos pelo deserto, mas de forma diferente, quando estamos enfermos, ou perdemos um ente querido, etc. Amados, isso não significa melancolia profunda, mas pode ser uma forma que Deus encontrou para falar aos nossos corações e para que nós possamos ter mais uma chance de se arrepender e conhecer Ele da forma mais clara possível. Pois é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Acã morreu porque desobedeceu a Deus. Mas você pode morrer como Acã, ou você pode morrer em obediência a Deus. A morte de Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54 a 56, glorificou a Deus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Versículo 16, no livro de Oséias, capítulo 2. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Depois de passar pelo deserto, Deus aceitaria o povo chamar de novo de marido, e não Senhor, simbolizando que Israel era a esposa de Deus, e não serva, enfatizando a diferença de um povo ser de Deus com os que não são de Deus. O povo só conhece Deus e se arrepende após ter sua vida entristecida, como as pessoas da Bíblia tiveram. Oséias capítulo 13, versículo 5. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Versículo 17. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Com a vida transformada pelas tristezas que Deus causou, o povo se esquece do mundo, assim como Israel esqueceu dos seus amantes. O povo também se esquece do mundo. 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7, 10. No versículo 18 de Oséias, e naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Quando o povo é castigado, e a terra julgado, logo vem a paz e a bonança. No versículo 19: E desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Devemos ter fome e sede de justiça, mesmo que ainda estamos nessa terra, pois quando Deus estabeleceu o seu juízo, a terra voltará a ter descanso. A ira de Deus dura só um instante, mas depois o fruto é paz e alegria. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No versículo 20, ele diz: E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerá o Senhor. Depois do juízo vem a paz com Deus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesus morreu para que tivéssemos paz com Deus, e nos livrar da ira que virá sobre todo o mundo. Versículo 21 de Oséias: E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. Devemos lembrar que o juízo procede às bênçãos, porque acabando o juízo, Deus cessará a sua ira e abençoará a sua criação como foi no princípio. Versículo 22. E a terra atenderá o trigo e o mosto e o azeite, e estes atenderão a Gisrael. Gisrael era um vale muito fértil, simbolizando assim que a terra voltará com toda a sua produtividade, como foi no início. Versículo 23. E ser-me-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Mateus capítulo 3,
versículo 2: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus nos exortou ao arrependimento enquanto há tempo. Assim como Gomer simbolizava Israel e seus pecados, o Senhor Jesus simboliza a esperança e a justificação dos nossos pecados. O reino de Deus ainda não foi implantado aqui na terra, mas está para vir. Deus prometeu o reino a seu Filho, e seus eleitos herdarão a terra. Jesus veio servir para depois ser servido. Romanos 10, capítulo 10, versículos de 9 a 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, então creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Antes de qualquer coisa, confesse a Deus que você aceita o Senhor Jesus e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos para receber a salvação logo e seu tempo não acabar. Mas depois de receber a salvação, corre atrás do conhecimento, para que os seus frutos, a seu tempo, seja colhido. João, capítulo 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, há fruto, para que se dê mais fruto. Oremos. Pai, obrigado pela sua palavra. A sua palavra é a verdade, e por meio dela, Senhor, o Senhor criou o mundo e tudo que no mundo há. Que pessoas se arrependam e se convertam urgentemente, confessando ao Senhor Jesus e crendo que o Senhor ressuscitou seu Filho dentre os mortos, para sermos salvos. Que essas pessoas orem logo e peçam ao Senhor a sua salvação, porque o tempo está acabando. Amanhã pode não ter mais essa esperança verdadeira. O seu juízo está chegando. Eu te peço, Senhor, salve os que querem ainda, hoje, para que os livre da sua ira, que logo vem. Eu te peço no nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém.